Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da classificação do Palmeiras para a grande final da Taça Libertadores da América. Palmeiras venceu por 4-0, os gols do Verdão marcados pelo Ramon Sosa, Bruno Fux e Rafael Veiga fez 2. E destacar principalmente o Alan, que destruiu a zaga da LDU ali pela ponta direita, entortou todos os zagueiros que foram para cima dele, inclusive teve uma hora lá que ele driblou uns 3 e só foi parado dentro da área com o pênalti que o Rafael Veiga fez, o gol da classificação. Vamos trazer aí o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos para o vídeo e depois eu volto falando mais do Palmeiras. Da noite mágica! O torcedor palmeirense vai demorar para dormir, viu? Tenho certeza disso. O sonho aconteceu, 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Tudo bem, Vinícius? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para o Elton, fã de esportes, torcedor palmeirense. Está acompanhando o Sport Center agora, com certeza, porque ninguém consegue dormir. Os jogadores passaram e falaram sobre isso também. A noite mágica aconteceu, como você destacou, e parece, Edu, que o Abel Ferreira estava prevendo tudo isso. Ele falou essa frase depois do jogo lá em Quito, que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro, ele voltou a destacar, não sei o que vai acontecer, mas preparem-se para uma noite mágica, e foi exatamente isso que aconteceu. Todo o clima que envolveu essa partida, o estádio lotado, os torcedores aqui comparecendo, acreditando, gritando desde o primeiro minuto, os funcionários do Palmeiras na saída do time, da academia de futebol, no centro de treinamento também mostrando apoio, com cartazes, e os jogadores falaram que na zona mista também teve um cartaz com todas as viradas do Palmeiras no vestiário, para os jogadores lembrarem como esse time construiu essa fama de time da virada. Então o Palmeiras conseguiu essa virada. Os jogadores falaram aqui também que o Abel separou o jogo em blocos de 15 minutos e falou, ó, nós podemos fazer um gol aqui, e foi tudo acontecendo. O Palmeiras virou com 2-0 e conseguiu fazer o quarto gol com 2 gols do Rafael Veiga no segundo tempo, e ele chamando a responsabilidade do pênalti. A gente destacou isso durante a transmissão. Assim que saiu o pênalti, o Flaco fez o sinal para o Veiga, eu ou você, e o Veiga bateu no peito, pegou a bola e converteu a cobrança que classificou o Palmeiras à decisão da Libertadores. É o maior artilheiro do Palmeiras no século, não faz uma temporada de destaque, apenas 7 gols nesse ano, mas com a camisa do Palmeiras ele tem 109 gols e na Libertadores 22, um a menos que o Rony, que é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Em seguida vem o Veiga com 22, jogador importantíssimo, decisivo, o jogador da história do Palmeiras que mais fez gols em finais, são 12 gols em finais e vai disputar mais uma. O Palmeiras saiu realmente aliviado e o torcedor viveu essa noite mágica. Depois do jogo, os jogadores ficaram no gramado comemorando com a torcida. Teve uma cena emocionante do técnico Abel Ferreira, ajoelhado, chorando, emocionado, agradecendo até os jogadores. Durante a entrevista com o Rafael Veiga, ele entrou no meio da entrevista e deu um abraço no Veiga. E na entrevista coletiva aqui, Edu, outra imagem emocionante, o Abel Ferreira mais uma vez chorando, extravasando toda essa classificação do Palmeiras, e teve a presença até da presidente do clube, a Leila Pereira, que pegou o microfone, agradeceu o Abel e destacou: Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras depois dessa virada. Vamos acompanhar então o que falaram os jogadores na saída do campo. O Abel que montou um time bastante ofensivo com a entrada do Alan pelo lado direito, e ele foi um dos grandes destaques do jogo, sofreu o pênalti no quarto gol do Palmeiras, saiu aplaudido aqui do Allianz Parque, um garoto formado na base que chegou com 13 anos no Palmeiras e agora com 20 está mostrando todo o seu talento no time principal. E também tem Rafael Veiga e o Vitor Roque. Vitor Roque mais uma vez mostrando que é decisivo, participando de 2 gols nessa goleada do Palmeiras. Vamos acompanhar então.
É isso, Edu. Palmeiras saindo classificado, mas não tem folga não. Amanhã já trabalha na parte da tarde na academia de futebol, faz a representação e já trabalha para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul, jogo no domingo. Vai fazer um treinamento no sábado e já viaja para Caxias do Sul no voo fretado. Semana que vem tem confronto contra o Santos, também pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai defender esses 2 títulos no restante da temporada. Agora é de se destacar também a participação do técnico Abel Ferreira, que reconheceu que errou no primeiro jogo em Quito na escalação e hoje nessa classificação ele acertou tudo, porque deu certo a escalação com a entrada do Alan, um time mais ofensivo, 3 zagueiros atrás, o Piquerez jogando mais no meio campo, o Sousa que entrou fez o primeiro gol, o Fux também que fez o terceiro zagueiro ali, fez o segundo gol e no segundo tempo quando ele mexeu no time, mexeu no time certo, entrou o Veiga e o Felipe Anderson, o Veiga entrou com tudo, marcou o terceiro gol e depois assumiu a responsabilidade do pênalti. Muito importante e hoje vai ser uma daquelas noites, Edu, que o torcedor, jornalista, quem trabalhou no jogo, ninguém vai esquecer e vai ser difícil dormir, até pro jornalista, adrenalina lá em cima. É pra história, amigo. Valeu. Você viu a história aí de pertinho. Valeu, Vinícius Nicoletti. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sport Center. Vai descansar que o dia foi longo. Daqui a pouquinho, o profeta da ESPN, um dos veteranos da nossa equipe, profetizou o que aconteceu no Allianz Parque. A gente vai mostrar para você já já. Vamos mostrar também a entrevista do Abel Ferreira. Mas antes, vamos às estatísticas. Vamos ver em números como foi essa vitória do Verdão em mais uma final de Conmebol Libertadores. Remontada histórica, 64% de posse de bola, 28 finalizações contra 8 da LDU, é um baile, né? No alvo 8-1, grandes chances 10-1, cruzamentos, tivemos 24 do Palmeiras contra 9 da LDU, ações na área rival, mais de 4 vezes mais, 45 contra 10. Palmeiras está na final contra o Flamengo. Antes de você comentar, Elton, que momento que a gente está vivendo, né? Que briga interessante, os 2 times lutando pelo Brasileiro e pela Libertadores, 2 projetos espetaculares. Então a gente tem que usufruir do que a gente está vendo. A gente está vendo 2 grandes times da história do futebol brasileiro. Dito isso, o Vinícius falou, o Abel acertou tudo. Ele foi o craque do jogo ou foi Alan ou foi Veiga? Quem você escolhe o craque do jogo? Para mim, o craque do jogo sempre será o jogador, né? É claro que o técnico ele tem a responsabilidade de montar a equipe, mas eu acho que o Palmeiras tem como o jogo coletivo sua principal virtude e a gente lembra muito de como o Palmeiras seria sem o Estevão, porque dependia muito, né, do seu jogador ali pelo lado direito e o Abel reinventou esse ataque. Se bem que hoje teve o Estevãozinho. É uma mistura de Estevão com o Gabriel Jesus, né? Lembra muito também o Alan. Nesse sentido, o Gabriel Jesus começando no Palmeiras até como ponta. E a gente tem aí os números dele, que foi realmente uma partida nota 10. Uma assistência, né? Primeiro no ranking do jogo, junto com o Vitor Roque, inclusive. Cruzamentos certos, 2. Dribles completados, 10. Duelos vencidos, 16. E aí é um lance bem interessante para a gente falar sobre duelos vencidos, porque ele ganha no corpo a jogada pelo lado direito, faz o drible e sofre o pênalti. Então, um jogador que, mesmo muito jovem, já tem essa força física para sustentar, né, a bola e o tranco dos adversários. Isso que ele disse que estava ansioso, desde quando soube que seria titular. Imagina se não tivesse... Na verdade, é aquele cara que transforma a ansiedade em bom futebol, né? Sim. E é só para completar, né, faltas sofridas 4, incluindo, obviamente, o pênalti que gerou o 4º gol do Palmeiras. É um dos nomes da partida. O Abel Ferreira, ele montou bem a equipe. Isso é fato. Manteve ali o time jogando com uma saída de 3. O Bruno Fux faz essa função muitas vezes de volante, né? Muitas vezes até construindo um pouco mais à frente. Ele colocando o Alan como ala, né, pelo lado direito, fez com que o time também tivesse essa capacidade de trazer a bola da ponta para dentro, afunilando, porque enfrenta um adversário com linha de 5, obviamente que você precisa ter mais gente no campo de ataque. Então colocou o Sousa por dentro, para ser esse cara, muitas vezes ali fazendo dobra com o Piquerez, mas saindo da ponta para dentro também, tendo a possibilidade do Andreas Pereira construir.
e praticamente jogou sem volante, né? Porque o Bruno Fux foi esse volante muitas vezes e o Palmeiras projetou 5, 6 jogadores no campo de ataque para ter superioridade numérica e vencer. Já sabendo que a LDU ia estar lá fechadinha como esteve durante todo o jogo, né? Sim, e o roteiro... Quando tentou sair, não conseguiu também. O roteiro do jogo, ele foi cumprido, Edu, porque o Palmeiras precisava fazer um gol cedo, fez um gol antes dos 20 minutos. E aí conseguiu abrir a defesa da equipe da LDU. A LDU demorou de achar a bússola do jogo, né? Ficou perdido, um time tentando se encontrar e não conseguiu. O primeiro gol foi importante, mas o mais importante dos 4 para mim foi o segundo. Porque você faz o gol, vai para o intervalo, você chama a torcida para o jogo e os jogadores vão pilhados. Pilhados os do Palmeiras, né, do ponto de vista positivo, e os da LDU assustados, né? Então isso o famoso foi vira importante. 2, termina 4. Mudando um pouquinho o ditado, né? Não foi, virou 3 e acabou 6. Assim como no jogo de ida não foi assim, né? Virou 3 e terminou 3. E fez com que o Palmeiras voltasse para o segundo tempo de uma maneira diferente. O Abel tinha as cartas na manga, ele colocou o Rafael Veiga para dar um pouco mais de criatividade no meio-campo e a gente viu como foi o terceiro gol, surgiu da criatividade do Rafael Veiga e aí, claro, a definição numa jogada individual, o pênalti sofrido pelo Alan e o próprio Rafael Veiga marcando. Foi o Palmeiras que a gente conhece. O ponto fora da curva foi o jogo de ida na Libertadores. Eu já li a primeira tela, eu deixo essa para você, senhor Edu. Obrigado, companheiro. O Veiga entra e a gente fala, tá com fome de bola. E quando ele faz o terceiro gol, então, a gente fala, tá aí. Bom, ele fez 2 gols, 3 finalizações, 3 no alvo, 2 grandes chances, 3 ações na área rival e jogou só por 32 minutos o Rafael Veiga, que é um cara de jogo grande, né? De muita história em jogo grande. Tanto que ele chama para ele a responsabilidade. Mas ele entrou com... Você via que ele entrou com sede, com fome, queria. E isso fica evidente no lance do terceiro gol, né? Que a gente vai mostrar em detalhe já numa análise tática também. Partidaça, né? Dele, sim. Pra mim foi nota 10, né? Porque é o jogador que entra pra ser decisivo. Foi escolhido o cara do jogo. Ele entra pra ser decisivo e é decisivo. Primeiro na jogada que ele começa e termina, fazendo o terceiro gol e depois fazendo o quarto gol. Ele já entrou no jogo pegando a bola para cobrar uma falta, né? Ele cobrou a falta, inclusive gerou escanteio. Então, um jogador que tem essa personalidade, o Abel Ferreira até falou na coletiva sobre ele se sentir incomodado por estar no banco de reservas e que até dá respostas ao Abel Ferreira justamente pelo seu jogo, e o Abel disse que gosta disso, porque está no direito do jogador ficar chateado por estar no banco de reservas. Isso vale... Episódio Vinícius Júnior, inclusive, aconteceu, né, no fim de semana com relação a isso. O jogador está insatisfeito por estar no banco ou ser substituído. Mas é um jogador que entendeu o seu papel nesse momento da temporada. Entrou para mudar a forma do time jogar e foi decisivo, como foi em outras oportunidades também ao longo dessa temporada. Bom, já as entrevistas, os jogadores na saída do Allianz Parque, também o Abel Ferreira falando desta noite espetacular para o torcedor palmeirense. A semifinal de Libertadores, 4-0, precisando... Se fazer 4-0, ok, mas se precisando, realmente é o maior feito da era Abel Ferreira, de tantos grandes feitos. Rapidinho, porque a gente precisa ouvir o Veiga. Sim ou não? Sim, até porque é o maior feito de uma semifinal da história da Libertadores. Então, obviamente, é o maior feito também do Palmeiras. Vamos lá, Rafael Veiga, analisando, vendo, reagindo à narração do gol, narração do Rogério Vogel. Olha que legal. Ô Veiga, queria só mostrar aqui a narração do seu gol da virada. Momento de atenção máxima aqui dentro do estádio. Lá vem ele, partiu. Veiga! Pô, é isso mesmo? Futebol é a arte do possível? É isso que vocês levaram? Cara, eles, não sei se vocês chegaram a ver ou se alguém comentou, mas eles colocaram no nosso quarto lá um papel com todas as viradas que a gente já conseguiu. Fenômeno. Desde a época que o Abel chegou, muitas viradas, e eu participei, acho que de todas, né? Então a gente só precisava de 2 coisas, acreditar e jogar futebol até o final. E foi isso que aconteceu. Acho que fico feliz. Mais um jogo que entrou para a história. Acho que esse aí está nos top 5 ou 3 da minha carreira aqui no Palmeiras. Top 3? Para mim é top.
Porque assim, as viradas que o Palmeiras conseguiu, e muita gente lembrou disso, né? Foram no Campeonato Paulista. Contra o São Paulo, contra o Água Santa, contra o Santos, foram viradas espetaculares. Mas no Paulista, tanto que torcedores, adversários falam, né? Poxa, mas no Paulista, na Libertadores, vocês não fazem isso. Na Copa do Brasil, vocês não fazem isso. Pois fez, né? E conseguiu, para mim, o maior feito da era Abel Ferreira. Sim, e é interessante o Rafael Veiga falar que está no top 5 ou top 3 da história dele, tendo 20 minutos em campo, né? Pra gente ver como o futebol ele também é feito de fragmentos ao longo de 90 minutos. Ele nem precisou começar como titular para classificar esse jogo como um dos maiores da sua carreira. Então, vai ficar marcado e a gente vai ver, talvez ali, daqui a alguns anos, a placa subindo e ele entrando durante o jogo, né? Então, mostra que futebol, além de ser a arte do possível, também traz histórias em poucos minutos. E isso faz também muita diferença para um elenco que ganhou opções em 2025, mas que entende que o jogo coletivo é o protagonista do Palmeiras. Ele tem história, ele citou que participou de praticamente todas as viradas, mas ele entende que nesse momento ele é mais um de um coletivo que tem funcionado, com exceção do jogo de ida, aliás, com exceção do primeiro tempo do jogo de ida contra a LDU. Eu considero o melhor Palmeiras da era Abel Ferreira. Jogando bola, sim. Assim, nos grandes momentos dessa temporada, para mim é o Palmeiras que joga o melhor futebol. O Palmeiras pós-mundial é o melhor Palmeiras da gestão Abel Ferreira. E coincidentemente, sem o Estevão, que era o jogador que poderia fazer esse time jogar muito mais. Eu acho que o primeiro ponto foi o time se tornar coletivo com a saída do Estevão e, segundo, ele encontrar o lugar do Flaco Lopes no time. Porque Flaco Lopes pode não ter sido o protagonista da semifinal, mas foi muito importante o pós-mundial, quando ele se entendeu com o Vitor Roque e foram decisivos, inclusive, a partir das oitavas. Claro que às vezes o cara não marca, não tem assistência, mas ele batalhou muito durante o jogo, o Flaco. Acho que só faltou o gol, porque ele tentou, logo no começo do jogo ele apareceu e começou a pressionar a LDU, né? Começou a assustar. Tivemos boas chances do Flaco logo no começo da partida. E a gente está falando de um time que investiu 680 milhões em 12 jogadores. Então, assim, se não se classifica, a pressão para cima do Abel Ferreira ia ser enorme, mas consegue a virada. Teremos uma final espetacular contra o Flamengo, que vai ser assunto já já. Trazer agora aí as estatísticas da partida, pessoal. Números de Palmeiras 4, LDU 0 pela Conmebol Libertadores. Posse de bola 64% a 36% para a LDU. Finalizações 28-8 para o Palmeiras. Finalizações no alvo 8-1 Palmeiras. Grandes chances 10-1 Palmeiras. Cruzamentos 24-9 para o Palmeiras. Ações na área rival 45-10 para o Palmeiras. Palmeiras é finalista da competição. Então, Palmeiras foi avassalador do início ao final. Abel Ferreira botou um time muito ofensivo, com Alain pela ponta direita, Piquerez jogando pela ponta esquerda. Palmeiras foi muito bem e mereceu a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.